Olá, queridos e queridas! Quanto tempo? Eu tô morrendo de saudade de vocês. Acreditem, vocês me atazanam na sala de aula, mas eu tô com muita saudade. Enfim, nós vamos retomar nossos estudos agora com os números racionais. E para isso, a gente vai. Lembram daquela aula que vocês fizeram, uma pesquisa sobre os números primos? Então, nós vamos utilizar os números primos agora, tá? Por isso que eu dei aquela pesquisa para vocês. Eu vou ensinar para vocês um outro método de extração de raiz quadrada, que a gente fala de decomposição em fatores primos. É um método da gente extrair a raiz quadrada até um pouco mais fácil, né? Porque a raiz quadrada a gente pode extrair por tentativa e erro, eu vou tentando lá os números, né? Ai, 10 vezes 10, será que dá 200? Não, não dá. E assim por diante. Ou a gente pode usar esse método da decomposição em fatores primos, que eu acho muito legal e ele facilita muito a nossa vida, tá? Então, prestem atenção aqui. Primeiro, a gente vai ver o que são quadrados perfeitos. O que são números quadrados perfeitos, tá? Um número ele vai ser quadrado perfeito quando ele for o resultado do quadrado de um número natural. Ai, professora, mas que confusão é essa? Calma, vamos lá. Se a gente pensar em um número, elevar esse número ao quadrado, o resultado, a potência no caso, o resultado, vai ser um quadrado perfeito. Então, por exemplo, o zero, ele é um quadrado perfeito. Por quê? Zero elevado ao quadrado vai dar zero. E eu consigo extrair a raiz quadrada de zero. Raiz quadrada de zero é zero. O 1 também é um quadrado perfeito. Porque 1 ao quadrado dá 1. E eu também consigo extrair a raiz quadrada de 1, que vai dar 1. O 4 também é um quadrado perfeito. Porque se eu fizer 2 ao quadrado, vai dar 4. Então, o 4 é um quadrado perfeito. Se eu tirar a raiz quadrada de 4, vai resultar em 2. O 9 também é um quadrado perfeito, porque 3 ao quadrado dá 9. Então, o 9 é um quadrado perfeito. A raiz quadrada de 9 é igual a 3. O 49 também é um quadrado perfeito, porque 7 ao quadrado dá 49. E raiz quadrada de 49 é igual a 7. E assim por diante, tá? Os números quadrados perfeitos, assim como os números naturais, eles são infinitos. Tá? Agora a gente vai ver propriamente a decomposição em fatores primos. Primeira coisa, eu quero pedir desculpas para vocês, porque gravar videoaula pelo notebook é muito complicado, porque não é uma lousa. Então, minha letra sai horrível. Fica parecendo uns rabiscos, umas garatujas horrível. Então, vamos lá. Verifique pela decomposição em fatores primos se o número 484 é quadrado perfeito. Como que eu posso verificar se ele é um quadrado perfeito? Tirando a raiz quadrada dele. Se eu conseguir extrair exatamente a raiz quadrada dele, então ele é um quadrado perfeito, tá? Nossa, professora, mas eu vou ter que pensar em um número multiplicado por ele mesmo que dá 484. Não, calma. A gente pode utilizar a decomposição em fatores primos. Só lembrando que lá naquela pesquisa, vocês tiveram que pesquisar os números primos, porque eles eram chamados de primos e assim por diante. Então, aqui em cima eu vou colocar alguns números primos, tá? O primeiro número primo é o 2, olha que lindo meu 2. Depois a gente tem o 3, o 5, o 7, o 11 e assim por diante. Os números primos até hoje não se conhece qual é o último número primo, tá? Então, a gente coloca os 3 pontinhos aí. Então, eu vou verificar se o 484 é um número quadrado perfeito. Eu coloco aqui o 484 e ao lado do 484 eu passo um tração aqui, ó. Eu costumo dizer que esse tração é uma ponte, tá? Por que eu chamo ele de ponte? Porque só vai poder vir desse lado da ponte aqui, quem for primo. Quem não for primo, não pode vir desse lado, tá? Então, eu vou pensar, o 484, eu consigo dividir por qual número primo? Eu consigo dividir por 2. Então, eu vou dividir o 484 por 2.
Aí eu vou lá, 400, se eu não sei fazer a divisão, eu vou lá num cantinho e faço a divisão. Mas, como eu sei, eu já vou colocar aqui. 484 dividido por 2 vai dar 242. Então, observem aqui. De um lado da ponte vão os resultados das divisões. Do outro lado vão só os números primos, tá? Aí eu vou continuar. O 242, ele dá para dividir por 2 ainda? Eu consigo continuar dividindo por 2? Consigo, porque ele é um número par. Então, eu vou continuar dividindo por 2. Eu só posso dividir por números primos. Então, 242 dividido por 2 vai dar 120. Olha que coisa horrível a minha letra. 121. Tá? Bom, 121 não dá mais para dividir por 2, porque ele é ímpar, né? Aí, eu sei que o 121 não dá para dividir por 3, não dá para dividir por 5, não dá para dividir por 7. O 121 eu só consigo dividir por 11, que é um número primo também. Então, eu vou dividir por 11. 121 dividido por 11 vai dar 11. Vocês podem até usar a calculadora para fazer essas contas, tá? Ou fazer a divisão, vocês que escolhem. 121 dividido por 11, o resultado deu 11. Bom, o 11, ele é um número primo. Eu só consigo dividir por 1 e por ele mesmo. Então, eu vou dividir por ele mesmo. 11 dividido por 11 deu 1. O nosso objetivo é que aqui embaixo a gente chegue no número 1, tá? Bom, agora eu vou observar os números primos que eu utilizei para essa divisão, ó. Eu utilizei o número 2. O número 2 eu utilizei 2 vezes, então fica 2 elevado a 2. Vezes o número 11, eu também utilizei 2 vezes, então fica 11 elevado a 2. Isso significa que eu posso escrever o número 484 como 2 elevado a 2 vezes... nossa, que vezes horrível! Vezes 11 elevado a 2. Eu posso escrever o 484 assim, tá? Se vocês fizerem, resolverem isso aqui, 2 elevado a 2 dá 4, 11 elevado a 2 dá 121. Se vocês multiplicarem os resultados, vai dar 484. Então, a raiz quadrada de 484, eu posso escrever assim, ó. Raiz quadrada... Eita, coisa horrível. Raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes 11 elevado a 2. Porque o 484 eu posso escrever dessa forma, certo? Ó, quando a gente fala de radiciação e potenciação, são operações inversas, tá? Então, quando eu falo de uma raiz quadrada e de um número elevado ao quadrado, essas operações se anulam. Então, olha só, eu posso dividir essa multiplicação aqui em duas raízes, ó. Vai ficar raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes raiz quadrada de 11 elevado a 2. Quando é multiplicação, eu posso dividir em duas raízes, tá? Dividir. Aí, lembra que eu falei que são operações inversas? Então, olha o que acontece. A potência quadrada com a raiz quadrada, elas se anulam, porque elas são operações inversas. Vai sobrar apenas o 2 lá dentro. Sobra apenas a base. Vezes a raiz quadrada com a potência quadrada, com o expoente quadrado, também se anula. Sobra apenas o 11. E aí, eu multiplico o que sobrou. 2 vezes 11, 22. Eu consegui chegar no número natural? Consegui, no 22. Então, isso significa que o número 484 é um número quadrado perfeito. Eu consegui chegar no número natural, eu consegui extrair totalmente ele da raiz quadrada, tá? Então, se a gente for pensar, raiz quadrada de 484
180, oh meu Deus, e 4 é igual a 22. Essa é a forma que a gente utiliza para extrair a raiz quadrada com decomposição em fatores primos, tá? Eu trouxe um outro exemplo para vocês. Nós vamos verificar se o número 300 é um quadrado perfeito. Nós vamos utilizar o mesmo processo. Então, eu coloco 300 aqui. E aí, eu faço o meu tração, que eu chamo de ponte. Bom, de um lado da minha ponte, só pode ter números primos. Então, vamos lá. 300 é um número par. Então, eu consigo dividir por 2. 300 dividido por 2 vai dar 150. 150 também é um número par. Então, também consigo dividir por 2. 150 dividido por 2, 75. 175 já não dá mais, ele é ímpar. O 175 dá para dividir por 3 e por 5. Eu vou dividir por 3 porque é o primeiro, tá? Mas, tanto faz. 75 dividido por 3, o resultado vai ser 25. Agora, o 25, eu só consigo dividir por 5. Então, 25 dividido por 5 vai dar 5. Deixa eu aumentar aqui minha ponte. E 5 é primo, só consigo dividir por 1 e por ele mesmo. 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, como que eu posso escrever o número 300? Ó, o 2 eu usei 2 vezes. Então, vai ficar 2 elevado a 2. Vezes o 3 eu usei uma vez só. Então, fica 3 sozinho, ou se vocês quiserem colocar 3 elevado a 1, também pode, tá? Vezes o 5 eu usei 2 vezes. Então, fica 5 elevado a 2. Tá, agora vamos lá para a raiz. No lugar de 300 dentro da raiz, eu vou colocar isso aqui, tá? Então, vai ficar raiz quadrada de 2 elevado a 2, vezes o 3, vezes o 5 elevado a 2. Como é uma multiplicação, eu consigo separar em 3 raízes diferentes. Então, eu posso fazer raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Posso fazer vezes, né? Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Agora, a gente elimina o que dá para eliminar. Olha só. Raiz quadrada com expoente quadrado, eu posso eliminar. Então, vai sobrar apenas o 2. Certo? Raiz quadrada, só que aqui o expoente é 1, ó. O expoente não é quadrado, ele é 1. Então, eu não consigo eliminar. Ele vai continuar dentro da raiz. Vezes raiz de 3. Eu só consigo eliminar quando a raiz for igual ao expoente. O índice da raiz for igual ao expoente, tá? Como aqui é 1 e a raiz é quadrada, aí não tem como eliminar. Vezes, aqui, raiz quadrada com expoente quadrado. Eu também consigo eliminar. Vai sobrar apenas o 5. Agora, eu multiplico o que está fora da raiz, né? Que é o que dá para multiplicar. 2 vezes 5 vai dar 10. Professor, o que sobrou? Raiz de 3. Volta para dentro da raiz. Vezes raiz de 3. Então, eu consegui descobrir o quê? Que a raiz quadrada de 300... raiz quadrada de 300 é igual a 10 vezes a raiz de 3. Só que observem só. O resultado que eu achei não é um número natural. Por quê? Porque ainda tem uma raiz aqui, ó. Eu ainda tenho uma raiz aqui. E eu não consigo eliminar essa raiz, tá? Então, a gente pode dizer que o número 300 não é um quadrado perfeito. Ok?
Bom, gente, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Façam as atividades. É só me chamar, me gritar, mandar um pombo correio, que eu vou atendê-los com o maior prazer. Um beijo e estou com saudades.